Fala, gente boa! Bom, para variar, né, não posso, não, eu tenho que iniciar um vídeo sempre com velharia, né, com a foto velha. Então, com vocês aqui, ó, essa foto aqui que eu estou tentando mostrar é o do prédio que durante praticamente 40 anos foi a sede da prefeitura de Joinville. Não sei se vocês estão conseguindo enxergá-lo, tá? Tá de novo. Essa foto aqui ela foi tirada, eu acredito que no início, na década de 20, tá? Esse prédio aqui, ó, o prédio em primeiro plano com o mastro, tá? Antiga sede da prefeitura de Joinville. Bom, sobre a primeira, voltando, né? Sobre a primeira Câmara de Vereadores de Joinville. Como uma das tantas informações que eu mencionei na semana passada, a primeira Câmara de Vereadores da cidade, ela tomou posse em 7 de janeiro de 1869. Então, essa data em que eles tomaram posse, esses 7 vereadores tomaram posse, oficialmente é a data da criação de Joinville, a data da instalação e a data em que oficialmente Joinville passou a existir como um município, né? Bom, uma das primeiras providências que eles tomaram foi a de tomar emprestado um código de posturas. Um código de posturas seria mais ou menos o equivalente a uma constituição municipal. Então, eles decidiram seguir o código de posturas de Itajaí. Isso, obviamente, de maneira provisória. O curioso é que uma das primeiras ofícios, né, que a Câmara de Vereadores de Joinville recebeu foi uma denúncia de um tal de... Só um instante Só um pouquinho, tá? Foi a denúncia de um tal de Augusto B. contra um comerciante que era conhecido como ET. Essas eram as iniciais do tal do comerciante, ET. Mas e qual que era a denúncia do nosso amigo Guto, né? do nosso amigo Augusto, o popular Guto, né? O Guto lá do século XIX, lá de 1869. Bom, a denúncia de que esse comerciante, o nosso amigo ET, né? ET no bom sentido, esse nosso amigo ET, ele era proprietário de um comércio de secos e molhados, ele vendia peixes, né? Arenques, para ser mais exato. Só que esses arenques, esses peixes que o nosso amigo ET estava vendendo, eles eram peixes podres. Então, esse ofício que foi enviado para a Câmara de Vereadores do nosso amigo Augusto, nosso amigo Guto, era de que a Câmara ela tomasse providências para multar, para acabar com isso, né? Obviamente, com o mau cheiro desses peixes, né? Então, esse foi um dos primeiros trabalhos da Câmara de Vereadores, né? Multar o nosso amigo comerciante, o ET. Bom, eu tinha mencionado no vídeo anterior sobre a Associação de Proprietários, né? A Vertreterschaft, né? Bom, essa instituição, a Vertreterschaft, como eu havia dito, ela foi criada em 1856 e ela acabou sendo extinta oficialmente em 14 de janeiro de 1873. Então, mesmo Joinville já existindo, já tendo se emancipado em 1869, havia essa peculiaridade. Na prática, Joinville tinha 2 câmaras de vereadores. A Câmara de Vereadores oficial e a Câmara de Vereadores da Associação dos Proprietários. O curioso é que a Associação de Proprietários, mesmo após a emancipação de Joinville, ela continuou a cobrar impostos. Então, os contribuintes de Joinville tinham que se coçar, tinham que se virar pagando 2 impostos. Né? Na verdade, não eram 2 impostos, eram vários impostos. Aliás, a Câmara de Vereadores oficial ela cobrava 4 impostos. Um desses impostos que a Câmara de Vereadores de Joinville cobrava, pasmem, eram impostos da carroça. Então, como é que esse imposto funcionava? Bom, o Johann Paul Schmoes, que era um funcionário, né, da Câmara de Vereadores, para quem não sabe, o Johann Paul Schmoes, ele era um imigrante suíço e ele chegou a ser prefeito
Isso entre 1883 e 1887. Ele também foi várias vezes prefeito de maneira interina no período entre 1895 e 1898. Pois bem, voltando, nosso amigo João Paulo, só vou chamá-lo apenas de João Paulo, era ele que distribuía plaquetas amarelas, e essas plaquetas amarelas elas teriam que ser afixadas nas carroças. E cabia ao Francisco Antônio Vieira, que era o subdelegado de Joinville, a fiscalização e a cobrança desse imposto. Né? Então, pasmem, um dos primeiros impostos de Joinville foi o imposto da carroça. Então, havia esse mais 3 impostos. E quais que eram os demais impostos? Bom, imposto sobre as fábricas e ofícios da zona urbana de Joinville, o imposto sobre fábricas e ofícios na zona rural de Joinville, e o quarto imposto era imposto para curtumes. Né? Então, eram esses foram os primeiros impostos da história de Joinville. E, como eu havia mencionado, né, mesmo assim, ainda havia o imposto que a Associação de Proprietários cobrava. Então, era essa a vida dos contribuintes de Joinville lá no século XIX, né? Isso até 1800, repetindo, isso até 14 de janeiro de 1873. Repetindo, essa foi a data da extinção da Associação dos Proprietários. E, como eu tinha dito que a Câmara de Vereadores ela foi instalada em 7 de janeiro de 1869, foi só em 13 de fevereiro de 1869 que a direção da colônia Dona Francisca ela deixou de cobrar impostos. Então, pasmem, ainda havia os impostos, havia um imposto que a direção da colônia Dona Francisca cobrava. Então, era essa a situação de Joinville lá em 1869. Mas eu tinha dito que o Adolf Rautenhoff, na verdade, ele não foi o primeiro prefeito de Joinville. Não só vocês, como o mundo inteiro, o planeta está perguntando, como assim? Bom, na verdade, isso até janeiro de 1890, como é que funcionava? O presidente da Câmara de Vereadores, como eu tinha dito no vídeo anterior, geralmente era o candidato a vereador que havia sido o candidato mais votado, né? Ele acumulava, ele era ao mesmo tempo um prefeito e presidente da Câmara de Vereadores. Prefeito, entre aspas. Por que prefeito, entre aspas? Porque as decisões eram tomadas de maneira colegiada, ou seja, não era apenas o presidente da Câmara de Vereadores que tomava as decisões sozinho, ele tomava as decisões juntamente, em parceria com os demais vereadores. Então não dá para você dizer que havia um prefeito. Repetindo, isso até janeiro de 1890. Então durante nesses mais de 20 anos, de 1869 até 1890, na prática, Joinville não teve prefeitos, né? Repetindo, na verdade o que havia eram presidentes de Câmara de Vereadores, eles não tinham cargo executivo, eles tomavam decisões em parceria com os demais vereadores, eram decisões colegiadas, tá? Não eram decisões executivas, não era uma pessoa que era eleita apenas com a função de executar as leis, não havia figura do prefeito, tá? Então, na verdade, vocês estão perguntando, o planeta está perguntando, então qual foi o primeiro prefeito, na verdade, qual foi o primeiro prefeito de Joinville? O primeiro prefeito de Joinville, isso de 15 de janeiro de 1890 até 1º de janeiro de 1892, foi, pasmem, um francês. O nome dele era Ernest Cagnac, tá? Perdão pelo meu francês péssimo, né? Mas, bom, o nosso amigo Ernesto, eu chamarei apenas de Ernesto. Ele era militar, tá? Ele nasceu em uma cidadezinha chamada Saint-Afrique, no sul da França, obviamente, em 7 de novembro de 1847. A título de comparação, essa cidadezinha de Saint-Afrique, ela faz parte de um departamento. Um departamento, mal e porcamente comparando, seria equivalente a um estado brasileiro. Então, essa cidadezinha ela faz parte do departamento de Averney, caso eu não esteja enganado.
Averfre, eu tenho que conferir. Isso eu fico devendo para vocês, tá? Enfim, a título de comparação, essa cidade de Saint-Affrique, em 2011, que foi a data em que a população dessa cidade foi contada, só 12 anos atrás, portanto, a população dessa cidadezinha de Saint-Affrique era de 9 mil, era de pouco mais de 9 mil habitantes. Não, minto, era de 8 mil, de aproximadamente 9 mil habitantes, 8.957 habitantes. Sim, 8.957 habitantes. Isso é a população que a Saint-Affrique tinha há 12 anos atrás, em 2011. Só título de comparação, caso Saint-Affrique fosse um bairro de Joinville, seria o 30º bairro mais populoso. O bairro Anita Garibaldi, em junho de 2021, há praticamente 2 anos atrás, a população do Anita Garibaldi é de 9.166 habitantes. Então, essa cidadezinha perde até a população do Anita Garibaldi. Ela é menor até do que o Anita Garibaldi, né? Pois bem, como eu vi, voltando, o nosso amigo Ernesto Canhac, primeiro prefeito da história de Joinville, ele era militar e não se sabe por qual motivo ele acabou se mudando para Buenos Aires. E em Buenos Aires ele se tornou empresário do ramo ervateiro. Em 1881 ele acabou se mudando para Joinville e ele se tornou diretor do Banco Construtor do Paraná. Esse Banco Construtor do Paraná foi a primeira agência bancária da história de Joinville. Corrigindo uma informação que eu dei há um tempo atrás, eu tinha dito que a primeira agência bancária da história de Joinville tinha sido a agência bancária da Sociedade Industrial Catarinense em 1892. Eu errei, tá? Essa agência, o Banco Construtor do Paraná, foi a primeira agência bancária da história de Joinville. Mas voltando, ele se tornou um dos acionistas da Sociedade Industrial Catarinense, que foi uma empresa que existiu entre 1891 e 1906. E após ele ter sido prefeito de Joinville nesse período que eu acabei de mencionar, entre 1890 e 1892, ele foi 4 vezes deputado estadual, um período entre 1891 e 1906. Inclusive, ele foi um dos deputados constituintes, um dos responsáveis por fazer a primeira Constituição de Santa Catarina. Isso em 1892. Né? E até tem uma foto dele, do Ernest Canhac. Perdão aqui pelo improviso, né? pela demora, né? Mas canal pobre é assim mesmo. Canal pobre no YouTube é assim mesmo. Esse aqui, ó, esse rapaz aqui que eu estou tentando mostrar a vocês, foi o primeiro prefeito da história de Joinville, Ernest Canhac, né? Popular Ernesto, o Ernesto francês. Tá? Então, feito o devido esclarecimento, né? Eu terei que, como esse vídeo já está interminável, terei de ficar por aqui, né? Infelizmente, né, tinha muitas coisas que eu queria passar para vocês, mas pela falta de tempo, né, como seria algo muito interminável, algo muito enfadonho, eu vou ter que ficar por aqui, né? Então, caso vocês queiram trazer informações adicionais ou corrigir alguma informação que eu tenha passado de maneira incorreta, vocês têm toda a liberdade de comentar aqui embaixo. Como sempre, voltarei a fazer aquele pedido. Só não vale xingar a minha pessoa. Por favor, não façam isso, tá? Bom, parece mentira, mas amanhã, dia 2 de abril, esse humilde Furreca Canal, TV Alameda Cultural, completará 1 ano de existência. Então, mais uma vez, eu quero dar um abraço gigantesco, um abraço virtual gigantesco em todos vocês. Mais uma vez, obrigado pela fidelidade, pela atenção, pelo carinho de todos vocês, por esse 1 ano de caminhada. Somos ainda muito poucos, mas em breve seremos muitos, né? Então, vou ficando por aqui. Até semana que vem. Como sempre, fui!